Tiago, capítulo 1, verso 9. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra, e o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca, a flor perde o viço e cai, e a sua beleza desaparece. Da mesma forma murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, e nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade Ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira, e nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Amém? Suportar a tentação comprova a nossa salvação. Tiago, ele era irmão de Jesus, meio irmão, no sentido mais propício da palavra. Tiago, ele ganhou destaque como líder da igreja em Jerusalém. E aí, como a gente costuma brincar, a primeira igreja batista em Jerusalém. Aquela igreja, ela foi composta majoritariamente por judeus que se converteram ao evangelho das boas novas. Então, judeus messiânicos, como se diz hoje modernamente. Os primeiros cristãos vinham de uma base judaica. Aquela igreja teve dificuldades. A igreja naquela época de Tiago, ela passou por várias provações. É por isso que Tiago vai desenvolver o tema de provação na sua carta. Aquela igreja passou por um período de fome que atingiu toda aquela região. E aquela igreja estava sendo perseguida por serem cristãos. Haviam matado Jesus, haviam perseguido os apóstolos, e aqueles irmãos também estavam sendo perseguidos. Viviam esse período de dificuldades. A pobreza era uma grande dificuldade de muitos daqueles irmãos. A perseguição somava a esta realidade. E Tiago, então, no verso 5, ele vai continuar o tema da provação que ele começou no verso 2, dizendo: amados irmãos, alegrem-se quando vocês passarem por todos os tipos de provação. Então eu quero perguntar para você, querido: você teve uma semana alegre? Você teve uma semana cheia de provações? Se você teve uma semana cheia de provas, então o sinal é que você pode se alegrar em meio a todas essas provações, porque esse é o conselho do apóstolo Tiago: vivam as provações com alegria, pedindo sabedoria para que vocês possam passar por todas elas. O apóstolo Tiago escreve esta carta, irmãos, de uma maneira muito curta, muito objetiva. É uma carta direta, é uma carta condensada, mas poderosa. Tiago, ele é influenciado, como eu já disse, pela sabedoria de Provérbios e também pelo Sermão do Monte, onde Jesus fala sobre o reino de Deus. À luz dessas duas fontes, Tiago se inspira para escrever a sua carta, liberando então para aquela igreja, de uma maneira muito objetiva, conselhos práticos, conselhos diretos. Dizem que Tiago, ele está se metendo na vida dos irmãos, porque ele estava interessado e preocupado de como eles viveriam. A gente não gosta muito que as pessoas se metam na nossa vida, que as pessoas fiquem dando opinião, que as pessoas ficam tentando ajudar nós a viver. Mas Tiago escreve exatamente para isso, para orientar e aconselhar aquela igreja de uma maneira prática a viver a sua vida de maneira que agradasse ao Senhor Deus.
Em resumo, meus irmãos, Tiago está conclamando aquela igreja a colocar em prática toda a Torá, a lei de Deus no Antigo Testamento, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a eles mesmos, porque essa era a chave para passar pelas provações: amar a Deus e também amar as pessoas que estavam ao seu redor. Então Tiago trata dessa questão de provações na primeira parte, do verso 2 até o versículo 8, que nós lemos na semana passada. Encarar as provações com alegria, como uma forma de crescimento, e pedindo sabedoria para viver esse período de provação. Nessa segunda parte, do verso 9, até o verso 18, Tiago vai acrescentar um outro elemento no seu conceito. O elemento que aparece aqui é o elemento chamado tentação. Então Tiago vai nos dizer que a gente precisa passar pelas provações e a gente precisa resistir às tentações. Porque quando a gente resiste à tentação, quando nós não cedemos ao pecado, nós então comprovamos a nossa paternidade, ou melhor, a nossa filiação, e Deus então se torna o nosso Pai. Na parte final do versículo 16 até o versículo 18, Tiago fala sobre essa questão do novo nascimento, que nós nascemos para Deus, que nós somos filhos de Deus, e um filho demonstra a sua filiação quando ele resiste à tentação de pecar e entristecer ao seu Pai. A primeira questão para a gente refletir, irmãos, do verso 9 até o verso número 11, é a relação entre a pobreza e a riqueza. Tiago diz que os irmãos mais pobres, ou os irmãos mais humildes, na sua tradução, eles devem se orgulhar ou se alegrar na sua humildade, porque essa humildade, ou melhor, essa pobreza, ausência de bens materiais, tornaria eles pessoas exaltadas. Tiago está dizendo que o humilde, ele se gloria na sua condição humilde, porque é nessa condição que ele será elevado no reino de Deus. E muitos cristãos, muitos irmãos estavam carecendo de bens materiais, estavam padecendo de uma certa escassez. Então Tiago vai dizer que a pobreza ou a ausência de bens materiais, ela pode, meus irmãos, nos impulsionar a confiar mais em Deus. Porque nós, como seres humanos e falhos que somos, nós temos a tendência de nos aproximar mais de Deus quando a gente está mais vazio, ou quando a gente está menos cheios, quando a gente tem menos, quando a gente carece demais, quando a gente sente mais falta e mais necessidades. Quando a gente tem ausências, e principalmente quando os bens ou uma condição material, ela é uma realidade na nossa vida, isso pode nos levar a buscar a Deus. Porque na ausência de bens e coisas materiais que podem satisfazer o coração do homem, o homem se volta para Deus. O jovem rico, ele não seguiu a Jesus porque ele estava cheio de bens materiais e ele não quis abrir mão daqueles bens para poder ter uma vida na presença de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer no Novo Testamento que é tão difícil um rico entrar no reino de Deus. Veja, difícil, mas não impossível, porque essa riqueza, esses bens materiais dão tranquilidade, dão segurança, dão a essa pessoa um estado onde ele acha que ele não precisa de Deus. Quando a gente tem carências, quando a gente tem necessidades, quando a gente tem falta, isso abre uma oportunidade para a gente buscar mais ao Senhor. Então Tiago está dizendo: você que é uma pessoa simples, você que é uma pessoa humilde, você que tem menos bens materiais, se orgulhe nessa condição. Passe por essa provação como que se Deus tivesse permitido que você, nessa condição, pudesse crescer, pudesse amadurecer, e esse então seja o seu motivo de glória, de honra e de exaltação, porque a palavra honra aqui tem o sentido de sermos exaltados na presença de Deus. Queridos, nós naturalmente não gostamos de escassez. Nós não nos sentimos muito bem quando a gente não dá conta de pagar os boletos que vêm. A gente fica preocupado, apreensivo, angustiado, mas isso são oportunidades que Deus abre nas nossas vidas para que a gente possa então buscar a sua soberania e buscar mais dependência
do Senhor. Agora Tiago vai no oposto, no verso seguinte, o verso 10. E aquele que é rico, como deve agir? Tiago diz: você que é rico, se orgulhe, porque você é insignificante. Você que tem bens materiais não deve confiar e depender e se orgulhar nos bens materiais. A sua glória, a sua honra, a sua segurança não está nos bens materiais. Porque os bens materiais, como o Tiago vai dizer, eles são passageiros, eles podem desaparecer. E é o que Tiago vai dizer na sequência, usando aqui essa paráfrase. Ele diz: vai murchar como uma pequena flor lá no campo, o sol vai se levantar, a grama vai secar, a flor perde o seu viço, a flor vai cair, a beleza vai desaparecer. Da mesma forma murchará o rico com todas as suas realizações. Então, meus irmãos, dentro dessa questão de bens materiais, de riqueza e pobreza, ninguém pode contar vantagens sobre a outra pessoa. Porque o fato de ser pobre não é uma questão de orgulho. Eu não preciso me orgulhar, me vangloriar por ser pobre. Ao mesmo tempo, o fato de ser rico também não é motivo de orgulho, porque a riqueza vai passar e no final vai restar aquilo que eu invisto para a eternidade. Quando a gente olha para essas questões materiais com sabedoria, como sendo uma parte da provação que Deus permite nós passarmos para crescermos, a gente vai poder viver melhor dentro desta realidade. Jesus, no Sermão do Monte, ele falou assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde o tesouro estiver, ali vai estar o seu coração. Mateus capítulo 6. Por que muitas vezes é difícil o rico entrar no reino de Deus? Porque o coração dele está alicerçado, seguro nas suas riquezas. Então ele não vai colocar o seu coração em Deus, ele não vai buscar ao Senhor. Pastor, mas Jesus é contra a riqueza? Não, Jesus não é contra a riqueza, Jesus não é contra a prosperidade, Jesus não é contra acumularmos tesouros aqui nesta terra, mas Jesus sabe que o dinheiro e a riqueza podem se transformar em Deus na vida de uma pessoa, conforme Jesus disse em Mateus 6:24: não adorem a Deus e as riquezas. Para muitas pessoas, os seus bens, as suas riquezas são deuses que habitam nos seus corações, e nesse coração então não resta lugar para o verdadeiro Senhor. Jesus sabe que a riqueza pode dificultar a entrada no reino de Deus. Então, meus irmãos, quando a gente olha para provações, quando a gente olha para esse ambiente de crescimento, de oportunidades, nós temos que olhar para a nossa condição e entender que Deus está permitindo vivermos esse momento para que a gente possa crescer diante do Senhor. Se você vive escassez de bens materiais, se alegre mesmo na escassez, glorifique a Deus nesse momento. Peça para que Deus te supra, peça para que Deus honre a sua fé. Se você tem bens materiais, se você tem uma vida financeira bem alicerçada, não deposite a sua confiança nesta riqueza, mas a sua confiança no Senhor. Amém? No versículo seguinte, no verso 12, Tiago vai para um segundo elemento aqui no texto. Ele fala assim: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, na minha tradução, porque depois vai receber a coroa da vida. No verso 13 ele é mais enfático: quando vocês forem tentados, não digam que são tentados por Deus, porque Deus não tenta ninguém a fazer o mal. E no verso 14 ele fala assim: a tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem. Meus amados irmãos, nós temos que cuidar com as tentações, e não apenas cuidar, nós temos que diferenciar entre uma tentação e uma provação. Nós precisamos entender o papel de cada uma delas na nossa vida. E para fazer essa distinção, eu preciso compreender que Deus manda provações para tirar aquilo que está e é de melhor dentro de mim. Deus envia provações para trazer à tona o meu melhor. Quando Abraão é tentado lá em Gênesis capítulo 22, Abraão é tentado para externar o que tinha de melhor dentro do seu coração, a sua fé, a sua confiança e a dependência dele no Senhor.
Por isso que Abraão não titubeia e ele entrega, ele oferece o Isaac diante do Senhor. Porém, meus irmãos, Satanás, ele nos tenta para tirar o pior que existe dentro de nós. Então precisamos fazer essa distinção. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, como ele disse aqui no texto. Nós somos tentados pelos desejos que guardamos dentro dos nossos corações. Então a tentação, ela vem de Deus para provar a nossa fé. A provação vem de Deus para que nós cresçamos, mas a tentação vem de Satanás para que a gente caia. E se eu não saber a diferença entre uma e outra, eu posso confundi-las. E isso vai ser uma tragédia na minha vida. Uma coisa que nós não devemos fazer então é confundir provação com tentação. Não podemos confundir esses dois elementos. Por quê? Porque eu corro o risco de rejeitar a provação, que é para o meu crescimento, e eu corro o risco de aceitar a tentação, que é para a minha destruição. Quando eu não sei a diferença entre tentação e provação, eu não vou saber agir diante dessas duas realidades. A provação sempre é algo que vem da parte de Deus, ou que Deus permite, ou que Deus deixa eu passar por aquele momento. A provação, ela tem a sua origem então na soberania e na sabedoria de Deus. Ele permite passar por momentos difíceis. Ele permite passar por provas, por testes, por lutas e por tribulações, com o propósito de sempre gerar crescimento. Maturidade, como ele disse lá no versículo 2 e versículo 3. Firmeza espiritual. Quando a gente lembra de Jó, meus irmãos, Jó foi provado por Deus, e a provação de Jó teve o propósito de tornar ele mais forte na sua fé. A provação de Jó leva ele para mais perto de Deus. No final do capítulo de Jó, ele declara assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó, ele se aproxima mais do Senhor no final daquela prova. Portanto, a provação é algo que Deus permite para que eu possa crescer e amadurecer. Mas a tentação é sempre algo que vem por influência e por insistência, ou um despertar de Satanás para a minha destruição, para me afastar de Deus, para que eu então esteja vivendo uma vida longe da presença do Senhor. O apóstolo Tiago diz que a tentação, ela tem uma origem. Quando somos tentados, no verso 13, não devemos atribuir a Deus a tentação. Por isso que eu digo que a provação vem de Deus, jamais a tentação. Agora nós devemos entender também, irmãos, que tentação não é toda exclusiva obra de Satanás. Toda a tentação que eu vivo e eu passo não tem a sua origem em Satanás. O diabo, ele pode usar elementos que já estão dentro do meu coração para que eu possa despertá-los e então eu venha pecar contra Deus. É isso que ele fala, versículo 13: quando vocês forem tentados, não digam que são tentados por Deus, porque Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele nunca tenta alguém. No verso 14 então ele diz: a tentação vem dos nossos próprios desejos. A principal fonte de tentação está aqui, dentro de mim, no meu coração, os meus desejos, as minhas vaidades, os meus pecados, as minhas falhas, aquilo que eu guardo, aquilo que eu armazeno, aquilo que eu cultivo, aquilo que eu trato dentro do meu próprio coração. A tentação, ela tem essa origem nos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. E no verso 15 ele fala: esses desejos dão a luz ao pecado, e o pecado, quando consumado, ou seja, quando ele se desenvolve plenamente, ele vai gerar a morte. Qual que é o papel de Satanás na tentação? É despertar esses desejos dentro do meu coração, é me influenciar a externalizar esses maus desejos que estão dentro do meu coração.
Porque se eu externalizo, se eu dou vazão, se eu dou alimento para esse mau desejo, ele por si só vai se desenvolver e vai me destruir e vai me matar. É como se o próprio filho, depois de nascer e crescer, viesse e matasse o seu pai. O desejo que está dentro do meu coração, uma vez dado vazão a ele vai se tornar uma armadilha e uma arma mortal, e ele vai me matar literalmente. Então, queridos, a tentação tem a sua fonte dentro do meu próprio coração, e ela é despertada por Satanás. E como que as tentações elas se apresentam diante de nós? Em via de regra, tentações sempre são coisas prazerosas. As tentações sempre são algo bom. As tentações sempre serão coisas agradáveis. As tentações sempre vão estar ligadas com aquilo que vai me satisfazer, ou satisfazer uma vontade que eu tenho. A tentação ela leva a eu dar vazão àquilo que está guardado dentro de mim, e ele se apresenta como algo bom, algo agradável. O diabo nunca vai chegar diante de nós, ou nunca vai despertar em nós uma tentação como uma forma que não venha a me agradar. A tentação nunca vai se apresentar como uma coisa ruim para a minha vida, porque ela precisa parecer algo bom, para que eu então dê crédito e eu possa ceder. Quando Eva estava lá no jardim do Éden, o diabo se apresenta para Eva e aponta para ela o fruto do conhecimento do bem e do mal. E o texto no capítulo 3 de Gênesis diz que Eva olhou para o fruto, viu que ele era bom, viu que ele era desejável, ele era agradável, que ele daria entendimento. Então o que o diabo fez? O diabo não obrigou Eva a comer daquele fruto, ele apenas despertou no coração dela algo que já estava ali, e ela então deu vazão para aquele desejo, e ela consumou o pecado comendo do fruto proibido. Ela foi tentada, porque o ato depois de consumado afastou eles de Deus, levou eles para fora do jardim. Então a tentação, quando ela vem na minha vida, ela vem para me afastar de Deus, ela vem para quebrar a minha comunhão com Deus, ela vem para me afastar das pessoas, ela vem para trazer prejuízo na minha vida. João 10:10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus, quando está lá no deserto sendo tentado por Satanás, tinha o mesmo propósito. Satanás se apresenta para Jesus, Mateus capítulo 4, tenta Jesus com o propósito de afastar Jesus do propósito que ele tinha de salvação. Se Jesus tivesse cedido a qualquer uma das três tentações, Jesus não teria cumprido o plano de salvação. E veja que quando o diabo diz para Jesus: olha, se você é filho de Deus, pega essa pedra e ela vai se transformar em pão. O diabo não apresenta o pão para Jesus comer. O diabo vai apresentar uma situação para Jesus externalizar algo que pudesse então se tornar um pecado. Então, querido, o Tiago ele é sábio quando ele diz assim, que as tentações elas já estão dentro de nós. As tentações elas já estão guardadas, armazenadas dentro de nós. O que o diabo faz é potencializar essa tentação, apresentando coisas, situações e realidades. Eu preciso entender que o foco, a raiz, a gênese de tudo aquilo que vai me destruir e me derrubar e fazer com que eu me afaste de Deus, já estão aqui, em potencial ou potencialmente dentro de mim. Então eu não preciso ficar preocupado com o exterior, com aquilo que está externo, fora de mim, porque aquilo que vai me derrubar é aquilo que já está aqui dentro de mim. Na provação, Deus quer me levar para perto dele, mas na tentação, o diabo quer que nós sejamos como ele, desobediente, e nos afastemos da presença do Senhor. Eu queria que você entenda esse conceito e que você possa ter isso muito gravado na sua mente e no seu coração, para que você faça essa diferença entre provação e tentação. Tiago apresenta o último elemento do texto, a partir do verso número 16. Ele diz assim: não se deixe enganar, meus irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem de onde? Vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança.
por sua própria vontade Ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira, e nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Quando eu estou passando por tentações, ou quando eu estou passando por provações, eu tenho que ter a convicção que eu tenho um Pai generoso, eu tenho um Pai bondoso, eu tenho um Pai fiel, eu tenho um Pai justo, eu tenho um Deus, um Pai que está olhando e está comigo, independente do momento que eu estou vivendo. O apóstolo Tiago vai exortar aqueles irmãos a não serem enganados, a não serem ludibriados, a não esquecer de que há no céu um Deus que é um Pai e que está presente. É um Deus que, quando Ele permite a aprovação, Ele vai estar junto com você nessa aprovação, não vai estar distante. É um Deus que, quando você está sendo tentado por Satanás, Ele também vai estar ali para te fortalecer, para que você não ceda a essas tentações. Um Pai que é generoso, Ele sempre vai dar o melhor para os seus filhos. Esse Deus que é um Pai, Ele também vai querer que nós honremos a Ele com a nossa vida, com o nosso novo nascimento e com a nossa filiação. Tiago vai lembrar que Deus, como Pai, Ele dá boas dádivas, Ele dá bons presentes, Ele nos dá boas coisas, e que essas coisas boas vêm de Deus, vêm da parte do Senhor, vêm do céu, como fruto e demonstração da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça. Portanto, queridos, Deus, Ele nos dá apenas coisas boas. Deus, Ele nos dá apenas coisas boas. Tudo que há de bom vem de Deus. Tudo que há de belo vem do Senhor. Se é bom e não vem de Deus, cuidado, foge, porque é armadilha. Se é bom e não vem de Deus, não aceita, porque é algo que vai te destruir. Se não vem de Deus, então fique esperto. E se não é bom, também fuja, porque o que vem de Deus é sempre bom, mesmo que a gente não entenda dessa forma. Quando o apóstolo Paulo recebe de Deus um espinho na carne, para ele aquilo talvez não foi algo bom e algo agradável, mas ele pôde compreender no final o que aquilo representaria na sua vida. Deus, Ele também tem um modo de dar, e o modo com que Deus dá as coisas para nós também é um modo bom. É possível dar algo sem amor. Você já recebeu algo de alguém que você percebeu que não tinha amor, não tinha envolvimento, não tinha dedicação? Aquele simplesmente dá por dar. Nós, como seres humanos, podemos dar algo a alguém sem amor, mas Deus nunca vai nos dar algo sem amor. O presente pode perder o seu valor de acordo com a maneira que ele é dado. Muitas vezes nós damos coisas para alguém, damos presentes, mas não damos com amor, não damos com carinho, não damos por afeto, damos por obrigação, então perde toda a relevância e a importância aquela dádiva. Mas quando Deus nos dá uma bênção, Ele faz de modo amoroso, e Ele faz de forma a ser cheio de graça. Deus sempre dá com amor e como fruto da sua graça. Tanto aquilo que Ele concede, tanto a forma com que Ele concede, sempre são coisas boas. Esse é o caráter do nosso Pai. Mas além disso, Ele nos dá de maneira constante, de maneira abundante. Deus, Ele dá de maneira graciosa. Tiago diz assim: toda dádiva, todo dom perfeito que vem do alto ou que desce do alto. A ideia aqui, irmãos, é de constância, descer continuamente. Continuamente ser acrescentado, agregado, entregue. Então Deus tem uma fonte de bondade que jamais se esgotará. A fonte de bênção do Senhor, ela é uma fonte inesgotável. Ele concede para nós constantemente, não apenas em ocasiões especiais. Ele envia essas dádivas, mesmo quando a gente não percebe. Mesmo quando a gente não vê, nós estamos sendo abençoados e agraciados pelo Senhor. Nós, como seres humanos, damos presentes em ocasiões especiais. Dia dos namorados, datas de aniversário, datas de casamento, data de formatura. Em datas especiais, nós costumamos presentear as pessoas.
mas o seu Deus é um Deus que te dá dádivas diariamente e continuamente. Basta a gente olhar ao nosso redor. E por último, Tiago vai dizer que Deus ele não muda. Tiago fala que Ele é o Pai das luzes, e nele não há sombra, em Deus não há variação, Deus não pode mudar. A luz do sol varia de acordo com a posição da terra, da lua, em relação a nós. Então, nós temos variações da intensidade de luz de acordo com a posição, a rotação da terra. Mas Deus ele não muda, é constante, Ele sempre é presente, Ele sempre é incisivo, porque é impossível Deus mudar. Irmãos, Deus não pode ser hoje bom para você e amanhã ser mal, ser ruim para você. Deus não pode agora te dar coisas boas e amanhã te dar coisas ruins, porque Deus não muda. Deus não muda, Ele sempre é o mesmo. Ele não pode mudar para pior, porque Ele é santo. E Ele não pode mudar para melhor, porque Ele já é perfeito. Então Deus, que é santo e perfeito, sempre vai conceder coisas boas para nós. Ele é um Deus imutável. Isso significa que não devemos jamais questionar o seu amor, tampouco duvidar da forma com que Ele está agindo em nossa vida. Jamais duvidar da sua bondade, mesmo quando vêm as dificuldades. Tiago começa no versículo 2 dizendo: considerem motivo de grande alegria quando passarem por provações. Quando eu passo por provação, Deus não muda. Quando eu estou na glória, quando eu estou em vitória, quando eu estou crescendo, quando eu estou em ascensão, Deus não muda. Se eu estou de pé, se eu estou caído, Deus não muda. Se eu estou bem, se eu estou mal, Deus não muda, porque nele não há variação. Mesmo quando vêm as dificuldades, mesmo quando surgem as tentações, Deus não muda. Ele permanece o mesmo. Amém, queridos? E para finalizar, no verso 18, Tiago destaca essa questão da paternidade. Tiago vai dizer que Ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira. E nós somos, de toda a criação, os primeiros frutos. Tiago volta à imagem do nascimento. Lá no verso 15 ele falou sobre o desejo, que ele é gestado, ele é gerado, e ele nasce, e ele cresce, e ele nos mata. Mas aqui Tiago vai falar do novo nascimento. Ele vai falar de algo que nós vivemos e experimentamos, não para a morte e destruição, mas sim para a nossa salvação e o nosso livramento. Ele emprega a ideia do nascimento para explicar a maneira como nós podemos ter vitórias sobre as tentações. Se eu nasci de novo, se eu sou uma nova criatura, se o Espírito de Deus habita em mim, se eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, meus irmãos, eu posso resistir a toda e qualquer tentação. Se eu estou firme com Deus, se eu estou firme na palavra, se eu estou forte espiritualmente como resultado das provações do verso 1, 2 e 3, se eu orei para pedir sabedoria, e se eu enfrentei as provações, eu cresci, eu amadureci, eu posso vencer toda e qualquer tentação. O nascimento vem de Deus, o nascimento é pela graça, o nascimento é por meio da palavra, e o nascimento é algo excelente que eu posso experimentar, para que eu então viva todas as realidades e eu não caia nas tentações. Sabe por que nós cedemos às tentações, irmãos? Porque nós damos ouvido para as sugestões de Satanás, ou eu dou vazão para aquilo que está dentro do meu coração. O mal, ele está de uma certa forma latente dentro dos nossos corações. O papel de Satanás é despertar esse mal para a gente pecar, mas isso só vai acontecer se eu não estou vivendo na presença do Senhor, ou se eu não nasci de novo, se eu não sou uma nova criatura, se o velho homem ainda impera dentro de mim. É por isso que Tiago fala que o pecado ele está dentro do nosso coração. Temos que cuidar com esse nosso coração. Amém? Então nós finalizarmos, cuidado para que o dinheiro ou a falta do dinheiro afaste você de Deus. Como que nós lidamos com o dinheiro, meus irmãos? Como que nós lidamos com os bens materiais?
Porque os bens materiais, o dinheiro, as posses, elas podem nos aproximar de Deus, ou elas podem nos afastar de Deus. A ausência de bens materiais pode nos levar para Deus, mas também pode nos afastar de Deus. Não é uma matemática exata. Não é uma matemática exata. O céu não é só dos pobres. Nós temos às vezes uma ideia falha de que todo mundo que é pobre vai para o céu porque é pobre. Não, a pobreza não é meio de salvação de ninguém. Ser pobre, ser humilde, ser simples não é garantia de salvação para ninguém. O céu não é só dos pobres, e tampouco o inferno é apenas dos ricos. Nós não podemos entender isso como uma questão lógica. Embora que a pobreza ela pode me levar a buscar a Deus por uma questão de necessidade. Embora a riqueza pode me afastar a Deus por uma questão de segurança das riquezas, mas isso não é uma regra. Vai ter muitos pobres no inferno e vai ter ricos no céu. A questão é como eu administro essas realidades na minha vida. Eu não posso deixar que a riqueza, a fartura, a abundância, a prosperidade, eu não posso deixar que essas coisas iludam a minha mente, o meu coração e me afastem do Senhor. Mas eu não posso também permitir que, quando eu estou passando por necessidades, eu duvide do Deus que é um Deus gracioso. A salvação ou a condenação vai alcançar a todos, pobres e ricos, grandes e pequenos, importantes ou não importantes. Então vamos ter cuidado, irmãos, para que o dinheiro ou a falta dele não me afaste do Senhor. Vamos cuidar para que a busca pelo dinheiro, a busca pelas coisas materiais ou a ausência dessas coisas me afastem de Deus. Nós temos que ter esse discernimento que tenhamos dinheiro, tenhamos bens, tenhamos posses ou não tenhamos, eu preciso buscar a Deus, eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso me entregar ao Senhor. Segundo, Deus trabalha em nós de maneira única. Você é uma pessoa única, só existe um você em todo esse universo de bilhões de pessoas. Você não vai encontrar uma digital igual à sua, você não vai encontrar um rosto igual ao seu, pode ter parecido, mas igual jamais, porque Deus ele trabalha de maneira única, e eu sou uma pessoa única. Ele escolheu a aprovação como uma finalidade de gerar maturidade espiritual. Deus poderia ter escolhido outras formas para me levar a crescer, mas Ele escolheu a aprovação. Ele escolheu esse método, essa maneira, mas Deus escolheu a aprovação para despertar em mim maturidade. Só que Ele também deixou a tentação para que eu pudesse constatar a minha salvação. Deus não poderia ter tirado a tentação, excluído, não permitido essa situação de tentação. Deus não poderia ter nos feito sem provação para a gente não sofrer e sem tentação para a gente não ter o risco de cair. Seria tão mais fácil, seria tão mais tranquilo, seria tão mais agradável viver sem provação e também viver sem a possibilidade de cair em algum pecado, mas isso seria talvez muito monótono. Então Deus ele permite a provação para que eu cresça, e Ele também permitiu que as tentações pudessem nos seduzir, porque ao resistir eu demonstro que sou filho de Deus. Quando nós diferenciamos entre provações e tentações, irmãos, nós podemos suportar as provações e nós podemos rejeitar as tentações. Aqui está a direção de Tiago para aquela igreja: suportem as provações e rejeitem as tentações. Recebam as provações, vivam elas com fé, com perseverança, pedindo sabedoria, né? Não rejeitem as provações, porque é no meio delas e por elas que vocês vão crescer. Mas Tiago fala assim: foge da tentação, foge da aparência do mal, foge daquilo que pode te destruir, foge daquilo que pode te derrubar e te afastar da presença de Deus. Então, querido, nunca rejeite uma provação, nunca despreze uma provação, nunca tente antecipar o tempo dessa provação, mas também jamais
aceite uma tentação. No primeiro sinal que você perceber que aquilo é tentação e que vai te afastar de Deus, corta pela raiz, sai, foge, não insista, porque nós podemos pecar diante do Senhor. Devemos nos lembrar também que nós não estamos sozinhos na provação, amém? Deus está com você. Não estamos sozinhos nas tentações, Deus ele está conosco, porque Ele é um Pai generoso e Ele sempre estará conosco. Salmo 23, versículo 4 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Então você tem um Pai que sempre vai estar junto com você, te ajudando a você passar pelas provações, para que você cresça, e te ajudando a resistir e não cair nas tentações, para que você não se afaste dele. Se você é um crente, se você nasceu de novo, se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você vai poder suportar e vencer toda e qualquer tentação, como uma demonstração da sua filiação a Deus. Deus, aplica a sua palavra no nosso coração nesta noite. Possamos diferenciar provações e tentações. Possamos, como teus filhos, nascidos de novo, resistir a todas as tentativas de Satanás de despertar em nós aquilo que pode nos destruir e nos afastar do Senhor. Que como igreja, como famílias, como discípulos, nós possamos estar firmados na sua palavra, e assim possamos, ó Pai, ser vencedores, como Jesus venceu a tentação no deserto, como Jó passou pela provação e cresceu ainda mais. Nós possamos, ó Pai, ser abençoados e agraciados pelo Senhor. Em nome de Jesus oramos, amém e amém.